Estamos no ar com mais um programa Eu Não Sabia, hoje com uma convidada que vai falar sobre os astros com a gente, vai contar sobre os planetas, o que eles podem influenciar nas nossas vidas, nas nossas decisões. Marielle Esgrineiro, falei certo seu nome? Falou certo. Então tá bom. Seja bem-vindo ao nosso Muito podcast. obrigada. Eu não sabia até nesse momento, não é isso? Eu não sabia muita coisa, mas eu sei que hoje, aqui com a sua presença, A gente vai descobrir. nós vamos esclarecer muitas coisas. Primeiramente, astrologia. Eu tenho uma pergunta assim: o que ela pode influenciar na minha vida? Universal, né? A Lua influencia as marés. Né? Interessante. Então a gente já tem aí um efeito da astrologia no nosso planeta pelas águas. 70% do planeta é água, 70% do nosso corpo é água. Então, a Lua impacta totalmente nos nossos líquidos. Cada planeta na astrologia, ele tem um significado de um aspecto da nossa psique. E nós temos vários mapas que influenciam a nossa personalidade e também o coletivo, né? Temos as influências do coletivo, temos as influências do nosso mapa natal, que é o mapa de nascimento. Cada ano gera-se um novo mapa, que é um mapa de revolução solar, e também existe o mapa progredido. Existem vários mapas, na verdade, o mapa de sinastria, que é o nosso relacionamento com o outro, que a gente intercala os dois mapas, e tudo isso é uma sequência de linguagens que vão fazendo que os astros vão se posicionando, né? E vão interferindo na nossa vida aqui na Terra. E é tão real isso daí, que hoje, né, com toda essa internet, com todos os meios de comunicação, isso daí eu acho que ele vem saindo dessa obscuridade, né? Que é a parte da astrologia, porque isso daí lida com o quê? Com números, é uma coisa antiga, né? Já vem de antes. Até a gente que lida com sítio, com esse tipo, o animal ele pare. Quando vira a lua... se você tem uma vaca, se você tem um bezerro, Sim. virou a lua, a gente já sabe que tem que prender porque vai parir. Então é muito Exatamente. importante você estar falando a respeito disso daí para mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que nem a pessoa, esse preconceito, Na né? às realidade, vezes. a astrologia ela influencia toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura atual. Só que em outras formas de representatividade. Inclusive, até um pouco polêmico, os nossos próprios feriados, eles são influenciados pela astrologia, né? Porque antigamente não tinha nada pra fazer, não tinha podcast pra gente assistir, Sim. não tinha shopping pra gente ir lá passear. O que a gente tinha? A gente tinha a natureza e o céu. Né? Então a gente tinha a terra e o céu. E isso é uma oração. Assim é na terra como é no céu. Então eles percebiam que algumas estrelas se movimentavam esquisito. Algumas estrelas eram fixas e outras se movimentavam. E aí eles percebiam a reverência, a importância do Deus Sol, né? Antigamente era um Deus solar. E eles reverenciavam, eles cultuavam. Por isso que o eclipse, ele é até hoje um marco nosso, né? Os eclipses, eles têm um impacto muito grande na vida de todo mundo. Cada um em uma área diferente. E antigamente, a astrologia ela é baseada na natureza. Né? Então, temos 4 elementos primordiais, terra, fogo, ar e água, e 3 modos de ação, que é como esses elementos se expressam. O modo cardinal, que é o modo criativo, que é o modo da criação, Sim. que é o modo da iniciação. Modo manutenção, que é realmente a gente manter aquela energia, e o modo de transmutação, que é o mutável. Né? Que é o que muda as coisas. Só que antes disso tudo, a gente está falando sobre estações da natureza. Nós temos 4 estações e todas as estações começam num signo cardinal. Eu não Né? sabia, você sabia? Eu não sabia, tô aprendendo Eu vou aprender Mari. muita coisa. Eu quero que vocês prestem muito atenção, porque aqui, ó, ela é especializada. Depois ela vai deixar o contato, porque assim, o que ela tá passando pra gente requer estudo. Então vamos aproveitar e eu quero que você fale, sinta-se à vontade. Todo e nos mundo, Mário, ensine. pode estar fazendo isso daí. Isso daí tem ligação com parte espiritual, por exemplo, a pessoa que não tem nada a ver. É bem um negócio mais cético, voltado mesmo ao estudo realmente da astrologia, dos planetas. Sim e não. Na verdade, para se aprofundar em astrologia, a gente tem que entender um pouco da mitologia. Porque cada mitologia explica como um planeta se expressa. Cada planeta, cada signo, ele tem uma história, né? Como a gente tá falando assim, ó, de Saturno, esse ano, que é o grande ano de Saturno, né? Saturno, ele é o deus Cronos, né? Que
recebeu uma profecia, então aí já entra um pouco de dons espirituais, que é o dom de ver o futuro. Porém, na astrologia, como na vida, tudo é cíclico. Então, tudo já aconteceu, como está acontecendo, como vai acontecer. Tudo é presente, praticamente, né? Exatamente, tudo está acontecendo, né? A linha do tempo, ela é difusa. O tempo, na verdade, ele não existe, né? Então, todas as coisas, elas cumprem ali o seu ciclo, né? Que é o cardinal, fixo e imutável, né? Então, o Deus Cronos, ele recebeu essa profecia de que ele ia ser destronado pelo seu filho. E com medo dessa profecia acontecer, o que ele fazia? Ele tinha um processo muito de vício mesmo em pornografia, sei lá, ele se masturbava bastante, e aí ele derramava aquele esperma na Gaia e saíam vários semideuses. E aí entra também o aspecto de responsabilidade de Saturno. A Gaia que fala é a Terra. Terra, né? exatamente. Terra. E saíam Esse é o vários... princípio da criação de acordo com a Com a mitologia. Isso, com a mitologia. mitologia. E aí o mito de Saturno é esse. E aí o que acontecia? Ele ia comendo os filhos dele. E a Gaia já estava cansada, né, de passar por aqueles abusos. E quando ela trocou um filho por uma pedra. E aí também mostra o deus do tempo, que é Saturno, porque ele tem um ciclo bem demorado. Ele demora 28 a 30 anos para dar uma volta completa em todo o cinturão do zodíaco, né? Então ele fica um tempo em cada signo. E aí, quando a Gaia faz essa troca, esse filho é Júpiter, que ele vai e castra o pai e ele vem para a Terra ensinar agricultura para os seres humanos, né? Então vem todo o aspecto da responsabilidade que Saturno pega, da justiça que Saturno pega e também da profecia. Até pra gente conhecer e entender mais, quantos planetas são analisados no mapa astral? É assim? Funciona? Quais são os planetas? O que tem a ver? Se der pra falar também de signo um pouco. Vamos lá. São vários aspectos. Então, assim, planetas. Sol, Lua são planetas pra gente, na astrologia, tá? São os astros que a gente chama de astros luminares, que são os astros mais próximos da gente. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Com exceção da Terra, né? E temos alguns astros e também cálculos. Daí, cada planeta, ele vai representar uma forma de agir. Então, o Sol, ele é o nosso ego. Então, ele é a nossa essência. Tem muitas pessoas que não se identificam. Eu sou pisciana, mas eu não me identifico com peixes. É porque, muitas vezes, você pode ter o sol em peixes, mas muitas vezes... Então, assim, o signo é de acordo com o Sol. O Sol, tá. Isso. Então, a pessoa que nem você falou, pisciano. Isso, nasceu ali enquanto o Sol estava no signo de peixes. Então, o ascendente que vai reger, vai influenciar? O ascendente, ele é pelo horário de nascimento. Tá. Que nem agora. Agora são 2 horas da tarde. Agora, então, o Sol, ele tá aqui, ele tá visível. Sim. O mapa natal, ele é uma versão 2D do universo. Então, aonde a gente tá, por isso que a gente sempre pede o local. A hora, porque se a gente vai ter as 12 casas. As 12 casas são setores da nossa vida. Então, a casa 1 é a nossa personalidade, que também é a casa do ascendente. E aí, o ascendente, ele é o ponto exato a leste da onde a gente tá. E o que o ascendente fala sobre a pessoa? Ele é como você se mostra. Como você se mostra pro mundo. Pro mundo. Então, explica aí. Por exemplo, a pessoa é de peixes e tem um ascendente em Áries. Então, a pessoa é pisciana, né? E ela se mostra como ariana. Então, as pessoas que batem o olho... E é até engraçado, né, quando a gente vai vendo, porque a casa 1 também fala um pouco sobre o nosso corpo físico. Então, pessoas que têm ascendente em Áries, têm a cara um pouquinho mais fechada. Então, são pessoas... mais sisuda. Isso, tem cara um pouquinho mais de brava, tem um comportamento agitado, impulsivo, né? Então, as pessoas que têm o ascendente em Áries... Depende muito, porque a gente também tem uma coisa na astrologia que se chama planeta dispositor. É o planeta que rege cada signo. Então, assim, se ela tem um ascendente em Áries, Áries é regido por Marte. E aí a gente tem que analisar onde está esse Marte. É o da guerra. É o da guerra, é o da guerra. É aquele que... É aquele que vai, começa tudo, não termina nada. É esse? Esse, é impulsivo, com certeza. Ares é Hades, né? Na mitologia, que ele travava guerra de graça e perdia várias. Você vê que é interessante que... Quanto a pessoa tem que estudar? Porque você tem que estudo. entender, para você conseguir realmente compreender essa essência, Sim. você tem que entender de onde veio. Sim.
E aí você tem que estudar um pouco sobre o que acreditava-se, o que vivia naquela época, a situação. Sim, e Para trazer quanto mais conhecimento, até um pouco assim, eu vou colocar fora, a pessoa acredita, né, que vai entrar lá, vou estudar só sobre os planetas, eu vou aprender a fazer mapa astral. Tem todo um contexto, né, em volta. É assim, existe essa astrologia de site, não menosprezando, ela é importante porque, mas acaba criando-se um senso comum. E o ariano, ele é sempre explosivo, ele é sempre agressivo. E não, a gente tem que analisar. Pode ser. Não, igual existe aquele mito, que não é verdade. A escorpiana é ciumenta. Nem tanto. Nem sempre, nem todos. Mas sempre eu tava vendo uma matéria esse tempo atrás, que lá na China eles não veem nem questão de signo, eles veem muito questão sanguínea, sabia disso? Não. Não. Sangue, é dessa característica, sangue, então muda um pouco a questão. Que interessante. Você não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia disso. E olha, ganhei da Mari um mapa astral, ela fez pra mim. Realmente é interessante pra gente se entender, sabe? Assim, tem setores que muitas vezes a gente, vivendo, não consegue compreender. E isso daí eu achei muito interessante. Falei, vou fazer. Eu nunca tinha feito. Fiz e é excelente, viu? Você tem que fazer, Renata. Eu quero. Você tem que fazer. Mas agora que você fez, então assim, isso vai te direcionar. Eu acho que ele mostra. Lembrar. Eu acho que. Porque o que eu entendi, o que eu ouvi, não tem muito essa questão assim de oráculo. Não é um oráculo. Não. Ele vai falar certinho: olha, você é da seguinte personalidade, por isso aconteceu tal coisa, por isso que você tem essas tendências. Existem promessas do nosso mapa natal, que é assim, muitas vezes, por exemplo, a pessoa ela tem um sol ali na casa 10, que é a casa do status social, que é o caso do Ju, né? Então ele tem o sol na casa 10. Ele está destinado a ser uma pessoa, figura pública. Europa, me espere. Estarei chegando em breve. Dubai estaremos aí. Exatamente. Em contrapartida, o sol dele está em Gêmeos, que é um signo da comunicação, que eu falei, que nós fazemos aqui, né? Então, só que o que não significa que uma pessoa que é tímida, um signo que não é tímido, não possa estar aqui. O que acontece é que existem também níveis de consciência de cada signo. O Gêmeos, quando ele tá na sombra, ele vibra muito na personalidade dúbia, né? Então, aquele extremo do 880, o desequilíbrio, né? Aqueles polos extremos, opostos. E aí, quando o geminiano, ele vai se encaixando e percebendo essa mutabilidade, porque ele é mutável do ar. O ar já é ar, né? Ô Mari, não cortando, mas só pra falar pro pessoal, rapidinho, o de cada signo, assim, por exemplo, o Áries é tal coisa, pra gente continuar o assunto, porque às vezes tem pessoas que não... A gente já é ligado com isso daí, eu gosto, a gente gosta de ler, gosta de ver, mas tem pessoas que não entendem, falam, eu não entendo nada desse negócio, o que é isso daí, Áries e tal. Então fala meio breve de cada signo, só pra gente continuar desse ponto que você tá falando. Então vamos lá, a roda do zodíaco. Começa com qual? Começa com Áries. Começamos sempre com fogo, depois seguimos para terra, ar e água. Tá. Então, sempre cardinal fixo imutável. Então, um ariano no geral. Ele é o cardinal do fogo. Ele é regido por Marte, então ele que começa aqui no hemisfério sul a estação do outono, que aí é dia 20 de março, né? E aí, só que a astrologia que a gente estuda, ela é do hemisfério norte, lá é a primavera. Então, Áries, ele vem com todo esse sentido da primavera mesmo, né? Que é toda a... Então ela tá falando de acordo com onde nasceu tudo isso daí. Então, aqui no Brasil, enquanto é verão, lá é inverno. Então a gente tá falando a respeito de onde nasceu, que foi do hemisfério norte. Isso, hemisfério então, norte. Ariano, eles são fogo cardinal, então eles querem começar tudo. Então ele é o princípio da vida e também da nossa personalidade, porque a gente precisa muito do impulso de Áries para fazer nossas coisas, né? Por isso que eu falo, tipo assim, para defender sua família, você precisa ser ariano, você precisa colocar o guerreiro ali para fora, né? E aí logo em seguida existe a jornada até Touro, que é o fixo da terra. Touro, ele vai falar muito sobre os nossos talentos, ele vai falar muito sobre dinheiro, hoje pra gente, mas Touro, ele fala muito sobre os chifres, né, que tocam a terra, que fala sobre a manutenção da nossa existência. Por isso que taurino, todo mundo fala que fome, sono e sexo. Eles são muito fixados, né? São prósperos, taurino é muito próspero. Sim, é por isso também um pouco da teimosia, porque eles querem manter o estilo de vida. Então, Tem que tá seguro pra fazer as coisas. Exatamente. Logo em seguida, a gente vem com o mutável do ar, que aí entra Gêmeos, que aí esse ser humano, ele nasceu em Áries, né, ele se fixou ali em Touro e agora ele tá aprendendo. O signo mais inteligente do zodíaco, desculpa.
É um signo que ele ainda está sendo estudado, né? Ele está descobrindo. Ele está ele tá se descobrindo. descobrindo, Ele é verdade. inteligente porque ele é curioso. Ele quer ir atrás, ele quer saber, ele quer consumir, ele quer fazer relações, ele Ele é incansável. Aí entra Exatamente. aquela frase, a curiosidade matou o gato, né? A gente tem que saber. E nem aí, cansado. depois a gente entra no cardinal da água, que é câncer. Que é toda a ligação que a gente tem com a nossa Emoção. mãe. E com os Olha. nossos instintos e com o nosso lado feminino. Os homens também têm, porque tem uma lua lá, né? A sua lua em Ares. Então, é a floral na hora. É a pressa, né? E câncer, ele fala sobre esse princípio da criação, da gestação. Mais da gestação do que da criação. Né? E depois, esse câncer, ele quer manter ali. E aí, voltamos pro primeiro ciclo, que é o dos elementos. Entram em leão. Que ele é o fixo do fogo. O leão, Legal, você vê que ele... ela quer falar do fixo e tal, É né? muito Isso daí, qual que é o nome disso daí? Que é fixo? Modos de ação. Tá. Modos de ação. Cardinal, fixo, mutável. tá. A sequência Aí é a entra no mesma. fixo do fogo. Entramos no fixo do fogo, que é leão, né? Os leoninos, que eles vão expressar a criatividade, a generosidade. O leão geralmente fala sobre a nossa criança interior. Eles são regidos pelo sol, por isso que todo mundo fala, porque leonino é convencido, é egocêntrico. Na verdade, são impulsivo, né? Que você falou uma outra coisa, assim, dessa questão de criança, né? Sim, são crianças. São crianças, muitas vezes, óbvio, a Sim. maturidade, né? Mas fala muito sobre a criança pura e... Todo leonino é curioso. Eu nunca vi signo mais curioso do que leonino. Ele é bem autoconfiante, o leonino. Depende. Tira Depende. essa dúvida. Como eu disse, tem espectros de consciência ali. Quando o leonino ele tem noção de si, né? É. Ele é bem confiante. Muitas vezes, aí ele também tem que não perder a linha tênue pra arrogância Polaridade, também, né? Assim, se tiver né, o positivo, vai também ter isso daqui no negativo, mas ao contrário, né? Isso, por exemplo, assim. Na verdade, são níveis de consciência É mesmo, isso. porque a sombra e a luz, elas se Isso, expressam em sombra e todos, luz, em todos os níveis. Isso. E Isso. depois? Depois de Leão, a gente foi a Câncer, Leão. Virginianos. Isso. É o virgem, A gente vem pro mutável da Terra, que é Virgem. E aí, Virgem vem com o conceito de medicina. Até agora a gente estava falando, né, nos espectros mais pessoais. Então a gente estava falando sobre o processo de criação. A gente nasce, a gente tenta se manter, a gente se comunica, a gente tem família, a gente brinca, né? E Virgem, ele vai começar o princípio da medicina, que ele vai fazer a transmutação da Terra, né? Então, por que Virgem precisa de ordem? Porque a vida, Organizar. Nossa. porque a vida é caótica. Minha e mãe é Virgem virginiana, você coloca o organiza. copo aqui. organizar. Não, é aqui o copo, mas ele tá virado desse pra jeito organizar aqui. tudo. É desse jeito. E é interessante esse negócio de signo, Exatamente. até questão de empresa. Se a pessoa tiver a sabedoria, ela não vai Contratante. colocar uma pessoa que tem uma propensão a ser mais calmo, por exemplo, num lugar que precisa de agilidade. É legal isso daí, né? 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 Porque daí também expressa muito nos temperamentos Você é pessoais. empresário, peço a data de nascimento em cima e faça análise com a Mari aqui para Pra você. contratar bem e que a empresa flua e não tenha divergência. E também tem essa... E a área pe- da a gente usa comunicação. astrologia também para assinar contrato. Com certeza. Tá? Para escolher o melhor momento para se mostrar. A astrologia... Vamos terminando isso daqui. Vamos terminar Vamos aí. puxar depois para esse negócio da assinatura que é legal pra caramba. Mas, Júnior, ela chegou no virginiano, agora ela tem que seguir. Porque Isso, quem é isso que- tá- é isso que eu- Ó, é isso que eu falei. Eu tô curiosa, escorpião. Isso. É virgem, depois... Libriano. Agora, Libra. Libra. Libra é o princípio do equilíbrio, então fala muito sobre as nossas relações. Tá. O nosso relacionamento, principalmente com o outro. Também a justiça, quando a gente acaba, né, trazendo muito o conceito de equilíbrio, Libra balança, né? E depois de Libra, o Escorpião. Lealdade, intensidade. Exatamente. Leão, ele é o princípio da morte. Ele é a primeira. Escorpião. 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 Perdão. O escorpião, ele é o princípio da morte. E ele é o 8º signo. Olha que interessante. Porque dentro da astrologia, a gente tem mais coisas depois da morte, né? Então, o escorpião, ele é o fixo da água. Fixo da... Tá. E a água fala muito sobre as nossas emoções. A água fala... Intensidade. Exatamente, a intensidade. Por quê? Porque o escorpião, ele é o fixo da água. Então, ele quer manter as emoções. Sejam elas positivas ou negativas. Sejam elas construtivas ou destrutivas. Então, escorpião é um signo muito perigoso. Sim. Inclusive, quando ele entra na fossa. Mas também é quando ele entra na fossa que ele sai
ele é a Fênix. Fênix. É a Fênix, assim, o 8º signo, o Escorpião, ele até mesmo a casa 8, que daí tem as correspondências, né, dentro do sistema de casas. A casa 8, ela fala onde reside a nossa sombra, mas também é onde está a nossa potência. Eu sempre ouvi dizer que o escorpiano, ele não teme a morte. Isso eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que eu não temo a É porque morte. ele é a morte. Eu sou a morte. Eu não temo. As pessoas falam, nossa, eu não temo. Quando tem isso, e existe o escorpião, o extremo oposto, que é Ok. aquele que quer manter a vida de qualquer forma, por mais enrijecido, por mais sofrimento que isso traga. Tá. O zodíaco acaba no escorpião? Não. Aí vai. Não, são 12 signos. Ah, São sim, 12 daí- signos. Agora a gente vai pra Sagitário. Ah, Sagitário. A gente vai pra Sagitário. E Sagitário, ele traz o princípio do quê? Aí a gente já entra no oposto dele. O oposto dele é Gêmeos. Então, Sagitário, enquanto em Gêmeos a gente tá descobrindo, Sagitário a gente tá fixando esse conhecimento. Ele é o mutável do fogo. Então, Sagitário, todo mundo fala, é amigão, é galera. É por quê? Porque ele já tem um conhecimento, a gente traz muita a energia espiritual para Sagitário, mas não espiritual de espiritualidade, de dogmas, doutrinas. É o signo das universidades, é onde a gente se aprofunda. É o fogo que tá ali transformando o ovo mole em gemadura e a batata dura em purê, né? Então, ele tá transmutando por quê? Porque ele tá consumindo o conteúdo, independente de qual seja. Ele também fala muito sobre as nossas filosofias de vida, as religiões, as inclinações religiosas. Então, o Sagitário, ele tem esse significado. Mas também a sombra, né? Porque o Sagitário, ele tá escondendo o escorpião ali. Então, a gente fala muito sobre aquele padre que cria as regras para ele mesmo quebrar, né? Exatamente. Que todo signo existe luz e sombra. Não dá pra gente definir caráter olhando Não. o mapa astral. Mas existe sim esse lado sombrio. Como eu disse, existem espectros de consciência de cada signo. E aí a gente entra no próximo cardinal da Terra, Capricorniano. Capricórnio. É o homem do trabalho. É. É o homem do trabalho. Ele fala sobre vida social, a comunidade. Todo mundo fala que Capricorniano é frio, mas na verdade ele presta um serviço muito importante. Porque ele é regido, inclusive, por Saturno, que foi a história que eu contei anteriormente, né? Então, o Capricórnio... Então, vamos analisar. A gente já finalizou... Capricórnio, ele demonstra o amor, a afetividade através do trabalho, né? Fala, através de atos de serviço. É bem comum. É bem comum. Então, vamos lá, ó. O cardinal da Terra é Capricórnio, o fixo da Terra é Touro e o mutável da Terra é Virgem. Fixo, ele quer sustentar. Ele quer sustentar. Sim. Então, um signo que é fixo, ele é que é e aquilo. Sim. É isso, desse jeito. Sim. Capricórnio é muito mais a carreira, e Touro muito mais o dinheiro, e Virgem muito mais o trabalho. Olha. O nosso dia a dia, né? Que é, tipo assim, hoje em dia, quando se fala em alta performance, né? Todo mundo tá falando sobre o milagre da manhã, acordar sempre no mesmo dia, higiene de sono, atividade física. Isso tudo é virgem. Isso é tudo virgem. Agora, dinheiro, talento, porque Touro é regido por Vênus. E o pessoal acha assim, nossa, mas Touro é regido por Vênus? Sim, Vênus fala sobre os nossos talentos, é como o dinheiro chega até nós. Ele é próspero. É. E Capricórnio é como essa junção do meu trabalho com o meu dinheiro eu mostro pro mundo, eu ofereço pro mundo. Então, Capricórnio, ele é o trabalho oferecido à sociedade. À sociedade. Por isso que muitos capricornianos acabam sendo workaholics, né? Todo mundo fala, Capricórnio só pensa em dinheiro, pensa em trabalho. É verdade, é uma verdade, né? É um senso comum que pode ser verídico. Toda empresa precisa de um capricorniano. Precisa. Toda empresa contrata... A solidez. Verdade, é importante. verdade. É importante. E aí, se você precisa de um serviço específico, por exemplo, que tem que ser muito metódico, contrata um virginiano. Não, mas tem e a aí ver. existem espectros de talentos, tá? Aí depois a gente entra mais nesse Aí você assunto tá falando- de carreira, de trabalho, porque daí são várias coisas que a gente tem que analisar no mapa. Fixo, aí depois mutável. Não, a Capricórnio é cardinal. Cardinal. Não, você falou sobre... Agora você tá falando sobre fixos, não é isso? Não, eu falei sobre os 3 do elemento terra, Aham, tá. que é muito mais, né, tá. o que é palpável pra Tá. gente. Né? Então, depois de Capricórnio, a gente vai pra Aquário, que é... O aquariano, ele é um metódico. Eu convivo com o aquariano. Ele serve muito às pessoas, mas ele detesta pessoas. Brincadeira. O aquariano, ele não aceita ordem. É porque ele faz tudo tão bem feito, ele é tão focado. Exatamente. E ele,
aquele que nasceu para gerir. É o gestor. Exatamente, exatamente. gestor. Meu pai é aquariano. Então, e aquário, ele entra com o princípio do fixo do ar. Tá. Né? Então, ele tá ali oferecendo, ele fala muito sobre o trabalho altruísta para as pessoas, fala muito sobre as nossas amizades, fala também sobre a questão do nosso sistema de missão de vida também, que aquariano, ele é diferente. Não, ele é futurista. Mari, só uma pergunta. Nessa questão, você falou de fixo. Ele é o fixo Ele é o fixo do ar. do ar. Mas por que muda tanto assim? Por exemplo, geralmente os aquarianos que eu convivi, por exemplo, eles fazem umas coisas assim muito doidonas, assim. Daqui a Sim. pouco muda, não quer mais aquele negócio lá. E vai Sim. fazer, ou não As sei se ideias foi... deles são fixas, eles estão vivendo à frente do nosso tempo e a gente tá. não consegue Eles são muito acompanhar. inteligentes, Entendi. assim. São. Eles são muito futuristas, os aquarianos estão muito à Visionários. frente do seu tempo. Se não tomar cuidado, acaba caindo nesse processo de não terminar nada que começa, ou de ser inconstante por achar que sabe tudo. Porque também entra na teimosia dos fixos, né? Que tem uma ideia Tá. fixa. Então todo signo E aí, olha que tá no fixo, A eles ideia são- dele pode ser fixa, mas o que ele faz pra concretizar pode ir mudando. Entendi. Ele é difícil de trabalhar em grupo, ele é muito individualista por ele ter esse... É líder nato, né? Líder. Ele Líder. pode ser líder de pessoas, mas trabalhar com pessoas, principalmente onde ele não se sente ouvido, ele não se sente validado, é bem desconfortável para um aquariano. Entendi. Aí nós Tá. vamos entrar no pisciano. E é agora o último signo, melhor deles. Peixe. Você sabia que peixes é o melhor signo? Olha, Eu não sabia. Me convença, vamos eu lá. tô mais Por que no que Gêmeos, o viu? pisciano- Por que o pisciano é o melhor signo? Porque ele é o mutável da água. Tá. Ele vai explicar todo esse conceito de espiritualidade. Ele pega um pouco de todo o zodíaco, porque ele é o último. Então ele viu a essência de cada um dos signos que passou. Porque isso daí que eu te contei foi uma história sobre as nossas eu tinha estações. lido uma matéria que falava até que Jesus Cristo era de peixes. Você acredita? Eu vi uma Eu uma questão desconheço. dessa. Eu desconheço. falava que era, tipo, é um signo muito voltado à parte espiritual, né? É Sim, muito assim. sim. Piscianos, na verdade, signos de água em geral. Água é muito intuitiva. Água e fogo. Todos experimentam a espiritualidade de alguma forma. Verdade. Porque nós temos todos os signos dentro da gente. Né? Mas o pisciano, principalmente quem tem sol, ascendente, lua em peixes, então acho que lua é até pior do que o sol. Eu Você sinto vai ter que muito explicar pra depois quem pra tem nós isso lua em daí. peixes. Né? Mas vocês sofrem, eu sei. A tia sabe que vocês sofrem. Teimoso. Não é que ele é teimoso. A pisciana, a pisciana. Não, já sendo Não, teimoso. não é bem teimoso. Não é bem teimoso, não é bem assim. O que seria? É que assim, os piscianos, eles falam muito sobre viver no mundo da lua, né? Muitas vezes eles não escutou, ele não escutou a ordem para desobedecer, ele desobedece sem querer. Entendi. Então falam que eles vivem no mundo da lua, por quê? Porque o pisciano também é dúbio, tá? O pisciano, ele é representado por dois peixes que caminham em direções opostas. Então, o pisciano, ele também, muitas vezes, ele tá do lado de lá e do lado de cá. Né? Ele também tem o princípio, os dois astros que regem ele, né? Na astrologia tradicional é Júpiter, na astrologia moderna é também Netuno, porque esses planetas, esses últimos três, eles foram acrescentados recentemente. Recentemente eu falo, tipo, Sim. 200, 300 anos atrás. Bem recente. Bem Você recentemente. tá bem mineira, viu? Uma vez fui pra Minas Não, Gerais, mas eu o também posto de fiz gasolina uma fica passagem. longe, é pertinho, 300 quilômetros era. Não, mas eu falo recente diante da história sim, da sim, humanidade, claro, né, claro. gente? A gente tem uma astrologia tradicional que vai até Saturno, né? Que foi a base de boa parte da nossa sociedade, porque daí com Saturno a gente tem 7 planetas, 7 dias, né? 7 chakras, E o- aí entra esse princípio da correspondência. Os elementos que você falou que são 4, o que cada um significa? Por exemplo, fogo. O que ele significa no signo, que nem você estava falando, né? Essa Esse é o parte elemento de- fogo. Quem não Isso. conhece, quem não sabe o que... Os elementos, signos. eles carregam qualidades primitivas. Fogo, ele é seco e ele é quente, né? Então, ele é o princípio da expansão, né? Porque o seco, ele é para fora, né? E na verdade, o seco, ele é para si e o quente, ele é para fora. Tá. Né? Então, esse princípio aí de expansão. Olha Isso. que legal. Pensa numa vela, pensa na fogueira, Isso. pensa nisso. Enquanto ele você se estiver autodestrói. alimentando, Se exatamente. consome, né? O fogo, ele aquece, né? Ele queima Tá. e ele também transmuta. Né? Entendi. Então, e a falta de fogo também na nossa vida, ele também é o princípio da vida, Sim. né? Todo mundo fala, né? Tanto Você vê que legal, né? Primeira descoberta, né? Assim, né? É o fogo, Sim, né? Depois que mudou nós, tudo, né? nós No nos fogo. tornamos sociedades pela descoberta do Fogo. fogo.
né? E terra. Terra, ela é fria e úmida. Então, ela é para dentro, né? Para si. E ela é para dentro e para si. Né? Então, ela é um contexto mais interno. Porque a terra a gente não tira, a gente planta. E a terra, ela forma a base. Ela não dá frutos, por exemplo, a terra, você vai ter que plantar ali, mas aí ela gera. Exatamente, mas o processo dela é interno. Ah, A semente, antes de germinar, antes de ir lá para Entendi. fora, ela vai criar raízes para baixo. Entendi. Né? Então, terra tem todo esse contexto da estabilidade, da manifestação, Conhecimento. do conhecimento mesmo aplicado. E o ar? O ar, ele é comunicação, né? Ele é frio, né? Tem 4 qualidades primitivas. E o ar, ele é para fora, né? Então, ele tá ali se ajudando e também para o outro. Né? Então, ele é para fora e para o outro. Ele se Então, doa. exatamente. Tanto é que o mito de Aquário, o mito de Prometeus, que foi um carinha lá que entregou o fogo para os humanos e aí ele sofreu umas torturas aí. A mitologia grega é meio pesada, né? Mas Tem a ver com a mente, né? O ar é exatamente. mente. Isso, todos os processos mentais de conhecimento, né? Porque assim, no fogo e na terra, a gente vive muito primitivamente. No ar, a gente já cria o intelecto, já cria a consciência, já cria a comunicação. Hoje, a nossa sociedade, ela só existe porque nós tivemos a habilidade de formar relações. Nossa sociedade, ela Precisa. prospera, tanto que, assim, eu falo disso tanto para relacionamentos quanto para amizades, a nossa necessidade intrínseca de estar conectado com pessoas, ela é puro elemento ar, porque é o que fez a nossa espécie prosperar tanto, né? A gente tá com 8 bilhões aí de pessoas no mundo, graças ao elemento ar, que a gente se relacionou. Precisa. O conhecimento, né? Então, não adianta nada a Virgem descobrir a medicina se Libra não espalhar para o mundo, se Gêmeos não contar para as pessoas, Olha só. se Aquário não oferecer isso de forma gratuita, né? Então, existe muito essa questão de... E água é o nosso sentido espiritual. A água é espiritual. Água são as nossas emoções. Água são... 70% do nosso corpo é É água. onde surgiu tudo, né? Porque se você pegar da Toda história, a vida- né? Toda a vida começou na A água. emoção. Com o princípio de câncer, casa 4, né? Que é o nosso lar, conexão com a nossa mãe. Tem até uma curiosidade interessante que, assim, se a gente se soltarem a gente na selva, a gente é a nossa lua. Né? A gente é a nossa lua, porque fala muito sobre os nossos instintos. Porque boa parte das nossas emoções, elas não são pensadas. Você sente e faz. São instintivas. A Lua que ela fala dos planetas. Então, por exemplo, né, o Isso. Sol, como ela está explicando, ela falou sobre os Sua lua planetas, depois a gente natal. vai... E tem signo, por exemplo, que se dá muito bem com outro numa parte de relacionamento? Por exemplo, esse aqui, ele se dá bem com esse aqui. Esse daqui não dá legal. Esse aqui é o... Eu acredito que existem os opostos na relação. Isso. Aquele que não convive, eu acredito nisso. Tanto que tem aquele que você... Como é que é a palavra correta que fala? Até esqueci quando fala que Combina, é né? aquele, é o inferno astral. Inferno Né, astral. que fala, né? Existe muito senso comum aplicado à astrologia. Porque existe, sim, o inferno astral seria o signo anterior a você. Mas eu conheço um tá. casal que tá junto há Anterior. 50 anos que são de Tem nada a ver. signos adjacentes, que a gente chama, que são signos vizinhos. Quando a gente fala sobre relações... a gente- Propensão, tá? A gente tá falando no geral, não tá um Sim, boneco, né? Assim, sim. E aí existe um mapa dentro da astrologia que a gente chama de mapa de sinastria. Porque aí depende das relações. Por exemplo, uma relação amorosa, muitas vezes, pode ser que não funcione. Mas uma amizade pode ser que Flua. Seja legal. muito frutífera. Exatamente. Daí entra o conceito da sinastria. O que a gente faz? A gente pega o mapa natal de um, coloca em cima do mapa natal de outro. se você tá conhecendo alguém, fala com a Mari também, já faz uma astral, vê se vai dar certo, senão você já passa pra frente. Já abandona, já. E quando a gente fala de relacionamento... Passa pra frente, Passa pra Nem frente, não. tanto o Vamos signo economizar solar. Ai, perdão. Nem tanto o signo solar. O signo da Lua, que é a nossa conexão, nosso instinto. O signo da Vênus. Vênus Sim. fala sobre o quê? Relacionamentos. Sobre relacionamento, tá. Relacionamentos também sobre os nossos talentos e a forma que a gente ganha dinheiro, mas também como a gente se relaciona com o outro. E Marte, que fala sobre o impulso sexual, que aí também existe, né? Sim. As pessoas que a gente se dá super bem, mas chega na hora e Existe. não rolou, não existe Não deu essa química, né, aquela pessoa, não deu compatibilidade. química. Exatamente. Tem muita gente falando que os caras não são bons, mas é o Marte de vocês que não combinaram. Isso aí. Que E outra promiscuidade coisa desse também, mundo moderno. e uma coisa que eu acredito. Os opostos, eles se atraem, mas eles não convivem. Não
Não, Não, ele se adianta, né? estressa. Não adianta. Eu acho também isso daí, Eles viu? se estressam. O pessoal fala, Vai eu posso se atrai. sim, vai haver aquela atração, mas na convivência ela é... Eu acho que é muito mais fácil se dar com alguém que tenha muito mais a ver com você do que você pegar Os eu gosto de sair, a outra pessoa gosta de ficar dentro de casa. Eu gosto de Isso tal não quer coisa, o dizer outro... que assim, viu? no início não vai haver aquela atração mútua, sim. Não, Mas na convivência isso, o desgaste não dá. Na realidade, quando a gente vai pra É sempre astrologia e a muito atração, louco isso daí, a você tá atração doido. doida, a atração doida é entre opostos. Então, mas a Só convivência... que a convivência não é sobre... Fala pra gente, então, lá, Ares, se dá bem com qual signo que se daria como um relacionamento? Assim, por exemplo, Com signos Quem de é- fogo. Daí, na verdade, depende muito. você Com pega signos de fogo. um ariano aí e outro de fogo, fala outro de fogo, um leão. Sagitário. Um Leão, daria certo com Ares? Ah, eu conheço um casal que tá junto aí há muito tempo, que é de Sagitário e Áries, que são assim... Mas o Ares é explosivo, o leonino gosta de aparecer. Geralmente. Mas eles se entendem, Mas que são eles do se mesmo, entendem. do mesmo elemento, são pessoas que estão dentro ali. São Signos duas de- pessoas que gostam de sair E saindo. o fogo e o ar, por exemplo, não se dá certo? Porque Não. o ar, ele não coloca, não esquenta mais o negócio? Mas explode. Porque é combustão, né? Isso. É combustão. Porque assim, quando a gente fala sobre o oposto de Áries, é Libra. Então, Áries é um impulso muito mais eu, muito mais ego, muito mais eu. E o Libra é o outro. Então, esse desequilíbrio Vai pode... dar problema. Pode deixar, tipo assim, pode ser que o ariano se estresse com o libriano quando ele tá Isso. fazendo coisa pros outros ao invés de estar fazendo pra ele. Pode ser que o libriano se sinta com as suas necessidades feridas quando o ariano só pensa nele. Nossa, e Libriano, então- eu não vejo muito pessoa Então, o Libriano. casal perfeito seria eu, água com água. Pode ser também, pode ser Porque também. a água é... Eu não gosto muito desse conceito de casal perfeito, porque eu acho que, assim, existem essas compatibilidades. Sim, sempre. Sempre, né? Mas Existe essa Água e compatibilidade. terra, não daria certo? Sim. Porque, assim, se você Depende. pensasse Quando é nisso- o oposto, é mais difícil. Mas, assim, tem que analisar o mapa como um todo. Porque, assim, Cada muitas um tem o vezes, seu. por exemplo, eu sou de peixes, eu já me relacionei com virginianos, que o relacionamento foi super tranquilo. Por quê? Porque a nossa lua conversava bem, a nossa Vênus conversava bem, nosso ascendente conversava tem bem. tudo que casar, assim, então não é só... Então, e Mercúrio, principalmente quando a gente fala de relações, porque Mercúrio ele é o princípio da comunicação, Ok. né? Então, relacionamentos Como- é a arte de fazer acordos, É. né? Então a gente tá aqui conversando e no relacionamento é o princípio da comunicação, ou tipo assim, ó, estamos juntos a partir de agora, estamos juntos a partir de agora, né? E vamos seguir. E vamos seguir. E existem também eu não gosto muito desse conceito porque também existem as lições que a gente precisa passar. Né? E aí, muitas vezes, um pisciano não vai te dar o inferno que Ares vai. E tem muita. Você vê essa questão também. Tudo a gente quer calcular, quer deixar certo. Eu acho que são, assim, probabilidades de que se dê mais certo, né? Exatamente. Eu vi num outro programa, num outro podcast, falando que o Capricórnio se daria muito bem com Câncer, porque ele mostra pro Câncer: olha, eu vou ganhar o dinheiro lá fora. E E o vocês Câncer, estando em casa. e o Câncer Só mostra que a eles são família. opostos. Você vê? Entende? Mas daí depende do Capricórnio, depende do Câncer. E é o que eu falei, existe esse estudo. Porque existe sim essa incompatibilidade, porque são signos que são opostos, né? Então, enquanto o Câncer ele é o princípio da água, o Capricórnio é o princípio da terra. Mas eles também são complementares dentro da astrologia. A gente tem essa linguagem de opostos complementares. E tem a ver com o negócio do mutável também ou não? Sim, Até agora não decorei são eu. eixos. Ah, tá. São eixos. Então, por exemplo, Então, pega um assim, mutável e outro fixo, por exemplo. todo eixo oposto vai ser do mesmo modo. Então, assim, ó, Capricórnio, ele é mesmo modo do que Câncer. Os dois são Entendi. cardinais, Uhum. né? Mesma coisa que Áries e Libra. E aí forma-se o quê? Quadratura. Muitas vezes, o Capricórnio vai se dar muito pior com Libra e com Áries do que com o Câncer em si. Legal. Porque Sabia. aí Eu não existe sabia esse disso quadrado, né? Existe esse quadrado, porque a cada 4 signos é um signo mutável. Então, É um signo o cardinal. nosso Sol é o signo que a gente A nasceu, que essência, é colocado a essência. isso. Depois, O ascendente, que é o horário, é o ponto exato a leste do Aham. horário que você nasceu. e o ascendente fala como você é pra A Pra personalidade. pra fora. Como eu. Isso, como é a personalidade. E aí a gente também tem que analisar o regente desse ascendente para concluir. É muito complexo. É uma ciência que envolve vários conjuntos, várias linguagens, vários significados. E aí existem. Vou continuar dos planetas, porque a Sim, gente fez a jornada sim, dos signos. isso. Vou continuar dos planetas e depois a gente entra nas casas. Tá. O Sol, nosso ego, nossa essência, tudo aquilo que tem dentro da gente.
né? A Lua, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que é os nossos instintos e as nossas necessidades principais. Mercúrio, como nós nos comunicamos, né? Como a gente se expressa. Forma. Exatamente. Vênus, como a gente se relaciona, tá? Como a gente se relaciona tanto com os outros, né? Quanto também com as artes, o nosso princípio criativo também, porque Vênus também vai falar um pouco sobre essa parte criativa. E também como a gente manifesta dinheiro. A gente olha a Vênus. Marte é como a gente age. Como a gente age cotidianamente é o nosso Marte. Júpiter, ele fala muito sobre um ponto onde a gente é sortudo. Que daí esses são os planetas vai pessoais. Ele é um presentão do zodíaco pra gente. E aí a gente tem que analisar. Júpiter também fala sobre o princípio da nossa espiritualidade individual, né? Como que a gente se relaciona Qual com da guerra? O Marte ou o Júpiter? Marte. Marte. Isso. Marte Tá. é da guerra. Tá. Né? E Júpiter, ele é como se fosse um presentão que a gente ganha, né, do zodíaco, a área que a gente tem em Júpiter, né, e os aspectos que fazem, porque esses signos também têm relacionamentos, é muito complexo. E Júpiter, ele vai falar muito sobre a área da vida onde a gente flui, onde tudo flui. Tá? E também depende muito dos aspectos. Caso alguém tenha aí o Júpiter muito bem mal aspectado, aí ele enfrenta dificuldades. Saturno, ele vai falar sobre as nossas responsabilidades. Tá? Então, ele também vai falar sobre o tempo, sobre uma área da vida onde ele tá no mapa astral. É a área da vida onde a gente sente uma certa limitação, né? Júpiter, Saturno, Urano fala sobre a nossa rebeldia. Ele é um planeta transpessoal, porque o ciclo de Urano, ele leva em volta por 7 anos no mesmo signo. O que é transpessoal? Transpessoal é quando ele está muito longe, ele tem uma órbita, então ele influencia muito mais a sociedade do que a gente. Então, o signo que ele está não é tão relevante quanto a área que ele está. Por isso tá. que o ascendente ele é primordial, para a gente ler esses planetas, né? Netuno fala sobre um pouco sobre onde a gente se ilude, né? Fala sobre o nosso inconsciente, tá? E também um pouco sobre as nossas capacidades psíquicas, mediúnicas. E Plutão é onde é a nossa potência, mas também onde é a nossa morte, onde é a nossa dor. Eu diria, então, hoje, uma pessoa que quer ingressar numa carreira, ela precisa de um mapa astral. Com certeza. Porque É muitas fundamental, porque ela vai se descobrir ali, ela vai saber onde ela começar e o que é mais acessível para ela seguir. E muitas vezes a Ela vai leitura se de um conhecer. mapa é muito mais barata do que a mensalidade de uma faculdade que ela não vai concluir. Vai. Conheço pessoas que Exato. começam Eu 3, 4... Eu acho que foi muito interessante. São 2h30 de consulta. Não, hoje é uma prévia. Que ela faz, Por não, isso. eu fiz com Ah, ela você o mapa, fez. fiz com ela. O mapa astral falou muito e foram 2h30 de conversa. Nossa, sensacional. E aí existem as áreas da vida. Onde a gente começa pelo ascendente, que é a casa 1, que é a nossa personalidade, nosso corpo físico. Casa 2 é o nosso dinheiro, como ele entra, como ele chega até a gente. Legal essa parte aí. E aí eu falei pra gente falar sobre carreira depois, porque a gente vai analisando, né? A casa 3 é as nossas comunicações, né? Como a gente aprende. E a casa 4 é a nossa família, a nossa casa, principalmente o nosso lar. Tá? Casa 5, eu gosto de falar que é a casa onde é a casa dos prazeres, é a casa do lazer, é a casa da bagunça. Ninguém para. É onde a nossa criança fica feliz, né? Porque é a casa nativa de Precisa Leão. da casa 5. Todo mundo. Precisa. Todo mundo. Casa 6 é a nossa rotina, dia a dia, o trabalho, a nossa força de trabalho. Sim. E a casa 7 é o outro. O nosso relacionamento de dupla, tanto relacionamento, casamento, e a casa 5 também pode ter uma representatividade ali de prazeres e alguns relacionamentos mais casuais, e a casa 7 já é casamentos, namoros mais sérios, e todas as promessas e contratos que eu faço com o outro. Também fala sobre acordos judiciais, inimigos declarados, tudo isso é casa 7. Tudo isso é casa 7. Casa 8 é onde a gente expressa toda a nossa questão de morte e também a nossa sexualidade. Né? Também porque o sexo também é a nossa casa do poder, né? Então, Da entrega. Isso. Da entrega. Isso. Casa 9, filosofias de vida, religião, todos os nossos dogmas e viagens internacionais, que foi onde eu vi o seu. Não conta muito pros inimigos da casa Da casa declarados. 9. Então, casa 10 é a nossa carreira, nosso status social, Sim. né? É a nossa personalidade agindo no mundo.
casa 11, nossos amigos, nossas vidas sociais e também tudo que a gente faz pela comunidade. Como um É sua todo. entrega. Isso. E casa 12, o nosso inconsciente e também a nossa espiritualidade. A grosso modo, as 12 casas têm esses significados. Ter planetas lá explica basicamente como você vive aqueles setores. Eu não tenho nada em um signo. Alguma casa vai estar tocando esse signo e você vai viver aquele setor da sua vida como aquele signo se Uma expressa. coisa que foi você que falou do negócio da Anitta, que tem vários planetas na casa, não sei qual Isso. que era a casa, que era tipo assim, quem tem muito planeta naquela casa, geralmente vai ser muito grande. Isso, É? isso. A Anitta, ela escolhe onde ela vai passar o aniversário pela Revolução Solar, porque Eu acredito, eu já ouvi falar nisso. aí entra na Revolução Solar, É. que assim, é como se o nosso mapa astral fosse o nosso barco, né? E a Revolução Solar fosse o nosso destino naquele ano. Cristiano Ronaldo deve ter os E 12 muda, planetas, né? sim. Verdade. Cristiano Ronaldo pegou todos os planetas de todo mundo aí. Nunca vi o mapa dele, você acredita? Gostaria Não? de ver. Então, faça uma pergunta aí, porque eu tô imaginando, dentro de tudo que ela falou do contexto, faça uma assim que tenho certeza que o espectador quer que você faça. E deixa eu perguntar pra você, tem como prever o futuro também ou não? Tem. Eu Tem creio, como prever o eu futuro creio. no mapa astral? Tem, Olha. tem. Algumas, existem formas, porque o futuro, ele Saber não sobre é... a morte, essas coisas também tem? Sim, Olha infelizmente tem. Infelizmente também, É. né? Enfim, o que acontece? O que é o futuro? O futuro, ele é vamos colocar um número. O futuro é você chegar de 0 a 200. Sim. O livre-arbítrio é como você chega até lá. Entendi. Eu vou sair daqui, eu tô gravando aqui em Dayatuba, vou pra Piracicaba. Se eu vou de charrete, se eu vou de bicicleta, se eu vou de a pé, Exatamente. se eu vou pedindo É carona, a aí a escolha. escolha Você vai é o livre-arbítrio. rastejando. Mas Esse é que o você vai livre-arbítrio. chegar até em Piracicaba, você vai. Exatamente. Então, a Existem. consequência vem desse meu livre-arbítrio, como eu vou usar. Exatamente. Então, meu filho, Porque você tem que saber lembra também. que você tem um barco, que é o mapa natal. Sim. E aí depende muito do nível de consciência que você tá vibrando. Então, como que você tá limpando esse barco? Tá. Esse barco tá com as velas certinho, não tem nada Você rasgado. não se perdeu também no meio desse percurso, demora um pouco Isso. mais. Por isso tal, o tem. autoconhecimento ele é importante. É. Porque existem fatos na nossa vida que, infelizmente, a gente não consegue evitar. E isso, muitas vezes, a astrologia, porque é cíclica. Eles giram em torno do Sol. Então, o tempo, Tem ele... tudo a ver. Exatamente, exatamente. Então, infelizmente, tem como prever algumas situações. Mas pode alterar. O que a gente altera muitas vezes é a forma como a gente vive elas. Né? Quando a gente fala sobre prever o E futuro, tem como mudar também ou não? mudar o futuro, não. Mudar? Não? Não, existe a Olha. forma. Existe como você mudar o olhar sobre aquele negócio. Mas aquilo vai acontecer, por exemplo. Exatamente, exatamente. Se existe como não acontecer, até existe, mas daí você volta e revive as encarnações. Aí entra tá. na a roda de Sansara, Sansara, que são pra as sair rodas das dessa- encarnações. Essa roda de Sansara é um... Exatamente. Então, cada pessoa, ela nasce, ela tem seu destino. Exatamente. Basicamente. Existe sim o processo de escolha, existe sim o processo de múltiplas escolhas dentro de Sim. um mesmo conhecimento, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa explosiva. Se eu for lidar com uma sala de aula ou se eu for lidar com uma turma de luta, eu vou estar ensinando da mesma forma. Então, muitas vezes precisa existir essa sensibilidade de saber direcionar as pessoas também, né? Porque, tipo assim, a pessoa, ela... E aí existe a pessoa que não tá vibrando em nenhum momento a essência do mapa dela. Que é aquelas pessoas apagadas, infelizes, que nada flui, nada Ela não vai prospera. prosperar. Não. Que não dá certo, ela vai Não. sendo só empurrada, né? Isso. Tem até um ditado, não sei se dá para colocar aqui nesse contexto, mas que eu uso muito, que é um ditado cigano que diz assim: tudo aquilo que cai da sua carroça não lhe pertence mais. Exatamente. Né? Então, assim, a gente saber para onde a gente está querendo ir, né, e deixar as coisas que não são, não acrescentam a palavra, né, que ficou para trás. Sim. Eu acho que isso daí ajuda a gente a seguir de uma maneira mais leve. Sim. Mais leve, né? Sim. Porque sim. aquilo, o meu destino está traçado e eu vou ter que passar por isso. A gente Mas eu passa a vou vida saber. toda tentando ter controle, né, sobre as coisas da vida, mas na verdade a gente tá tentando sustentar o caos o que acontece com a gente, né? O que acontece com a gente. Então, assim, a questão de previsão do futuro, tipo assim,
existem formas aonde isso vai se manifestar. Existem os trânsitos pessoais, que nem, tipo assim, ó, hoje, meu mapa natal, minha revolução solar, estão recebendo a energia desse sol aqui que tá em câncer, né? Então, assim, no meu mapa tá vibrando, inclusive, na casa 3, que é a casa da comunicação, e eu estou fazendo isso aqui lá. com vocês. Tá vendo? Viu? Então tem Entendeu? um mapa para toda a vida, vamos colocar assim, para as pessoas Exatamente. entenderem. E tem aquele daquele ano, do que você tá propício para acontecer, que se você colocar energia, né, naquilo ali, ele... Exatamente. Tem vários significados também. Eu poderia estar lecionando, porque Sim. a comunicação, ela é, né? Ela é ampla, dentro do significado. Então, quando eu falo sobre os signos, eu tô falando sobre arquétipos. Arquétipos são modelos ideais, né? Então, esses modelos ideais, eles se expressam através de forças naturais e os modos de ação delas, que eu falei sobre o fogo, a terra, o ar e a água. É muito simples a gente expressar os arquétipos, mas dentro de um significado existem vários, né? E dentro de um mapa, por isso que eu falo, é 2h30, É de muita conhecimento. É muito conhecimento. E eu falo que é muito bom você reproduzir a consulta de mapa natal, porque constantemente você tem questões variadas sobre você. O seu mapa natal não muda. Quem muda é você, né? Quem muda é você. Pelos caminhos que eu escolho. Exatamente. E eu tenho uma pergunta. Pode falar. Não, várias, mas começando. O que te fez? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, aqui, você falou 2h30, eu ficaria com você 10 horas. Seu mapa foi... É muito legal. Assim, o que te levou? Foi a curiosidade? O que te levou a ter essa busca? Porque você tem um conhecimento vasto. Pelo pouco que você falou aqui, eu já tô assim, querendo mais. O que te levou? Cara, quando eu era criança, eu usei aparelho uma vida inteira. Sim. E no consultório da dentista tinha um monte de revistinha do João Bidu. E isso, e eu também sou muito curiosa. Né? E aí eu fui me interessando, fui gostando do que eu escutava sobre o meu signo, né? E aí foi realmente um processo foi uma seleção natural, acho que foi ela que me escolheu, Foi assim. se alimentando de informação. E aí eu fui me alimentando de informação. Eu fiz meu primeiro curso, eu ainda estava na faculdade, eu sou formada em educação física. E aí eu comecei a fazer o mapa astral dos meus colegas, né? Eu tenho um site lá. E aí eu começava a ver, né? Tipo, ler o que tava lá e começava a entender mais ou menos, né? E nisso, né? Eu vou denunciar aí, já faz uns 8 anos desde desse primeiro curso. E foi um curso extremamente superficial, assim, pra gente aprender a ler mapa natal mesmo. Atualmente eu estou aí concluindo e estudando cada vez mais, porque assim, a astrologia... Ela é realmente... Uma ciência que não dá para parar de estudar, né? Até, por muito tempo, ela não era nem separada da astronomia. Olha só. Por muito tempo existe eu não vou lembrar, na verdade, me deu um branco aqui, mas existe uma universidade na Europa que tem 2 totens com os signos desenhados, né? Porque a astrologia, ela influenciava muito o passado, principalmente toda essa nossa cultura cristã, ela é influenciada, existe uma história. Eu fico mais louco, Renato, de ver como hoje, com toda essa tecnologia, como a gente evoluiu pouco. Por perto do que eles tinham na mão deles lá atrás. Muita ferramenta. Lá atrás eles tinham pouco, eles não tinham ferramenta pra nada, gente. Não tinha ferramenta pra nada. E como que descobriram tudo isso daí? Exatamente. É para poder conviver também. Exatamente, porque eles perceberam que existia todo esse fenômeno, porque isso não influencia somente os seres humanos, influencia a natureza, a agricultura, animal, tudo isso. Então, e aí entra nessa roda do zodíaco, que celebra as passagens da natureza, né? Uma natureza que antigamente era, né, linear. Veio do Egito isso daí ou não? Esse estudo aí, da onde veio? Cara, vem de vários lugares, na verdade. A astrologia, existe a astrologia védica, que é da Índia, né? Que são todos os conhecimentos. Os egípcios também, hoje em dia, fizeram cálculos, né, de que a esfinge ela estava apontada para a constelação de Leão, né? Sim, que as 3 pirâmides estão alinhadas com o cinturão de Órion, que são as 3 Marias, aqui pra gente. Olha, eu tô muito triste, porque assim, tudo que é bom
Dura pouco. Dura Então, pouco. assim, a gente vai ter que se despedir dessa conversa, mas eu convido que ela retorne. Não, porque, Júnior, Tem muita eu coisa tenho pra muita falar. coisa pra perguntar. Tem bastante é coisa. claro que você vai deixar aqui agora pra gente seu contato, como a pessoa pode marcar para fazer o mapa astral, mas eu preciso que você volte. Porque E ela- eu ela- vou embora, Ela senão pode eu não voltar ainda vou falando de outra coisa, que é numerologia Não, ainda. tudo. Que ela tem Porque, outra... assim, outra... então, o nosso programa hoje vai se encerrar. Mas, assim, eu faço esse convite. Como é que Não, faz volta. pra encontrar você, Mari? Fala Nas- aqui pro pessoal, Mari. dá Nas seu redes contato. sociais, eu tenho Instagram, que chama @despertar sem filtros. Tem esse Instagram também no YouTube, Despertar Sem Filtros. Eu vou começar a postar conteúdos lá semanalmente. A gente vai começar já com uma programação bem legal de previsão, tanto astrológica quanto com as cartas também. Despertar sem filtro. Despertar Legal o sem nome, Eu hein? já Filtros, sigo, assim, Exatamente. então todos os dias você. Agora sim, o contato acorda, seu? eu quero lá olhar, buscar. Então ali vai ser tipo uma consulta diária. Isso. Mas vou me alimentar. Isso, vai ser pílulas. Isso, Homeopáticas. isso. Doses homeopáticas. Tá. Doses homeopáticas. Fala seu contato. Meu contato é DDD 19, aqui do interior de São Paulo, 982414421. Repete, Mari. 19 982414421. Aí me manda uma mensagem, fala que você me viu aqui, que pra vocês não tem uma condição diferente. Vamos deixando aqui os nossos agradecimentos a todos vocês que estão assistindo, seguindo o nosso canal, tanto pelas redes sociais. Eu Não Sabia Podcast. Um beijo no coração de cada um de vocês.